e eu vou gastar 5 aulas para provar alguma coisa que talvez você já acredite. Mas não vai ser, eu espero que não seja, você não vai sentir que foi um desperdício de tempo. Deus tem um plano, não é esse o título da mensagem da série, né? Um só rei, uma só Bíblia. Mas nós vamos falar bastante sobre o plano de Deus que envolve Israel. Eu estou dizendo isso porque eu acredito que a maioria das pessoas, talvez sem pensar de uma forma mais profunda, acredite já que Deus tem um plano ainda para a nação, para o povo de Israel. Mas é muito importante a gente entender de que forma que isso faz parte do plano de Deus. Não é só uma premissa, uma suposição, mas é algo que nós precisamos realmente entender para entender a mensagem da Bíblia. E agora sim, realmente o meu encargo, o meu sentimento é de levar todos nós a entender a mensagem de Deus na Bíblia. A Bíblia é uma coletânea de livros, como todos sabem, 66 livros, escritos durante um período longo de tempo, 1500 anos mais ou menos. Vários autores, alguns calculam, nem todos os autores, nós sabemos quais foram, mas calcula-se em torno de 40 autores da Bíblia. Mas é um só livro. Um só livro. É um livro que tem começo, meio e fim. E esse livro, essa coletânea de livros que forma um só livro, tem uma mensagem. E quanto mais nós conhecemos a Bíblia, quanto mais nós lermos a Bíblia toda, e a gente sempre tem falado assim, tem muita gente que lê a Bíblia pegando uma parte, escutando mensagens na igreja, lendo aquilo que você gosta de ler no devocional. Nem todas as pessoas fizeram uma pesquisa com pastores e descobriram que menos da metade dos pastores, não sei se era São Paulo, onde que era, tinha lido a Bíblia pelo menos uma vez de capa a capa. Então a Bíblia ela precisa ser lida todinha, mas quanto mais nós lermos a Bíblia, nós precisamos descobrir qual é a essência, qual que é o centro da mensagem da Bíblia. Eu tive, com meus irmãos, nós tivemos um privilégio de sermos criados dentro, assim, a gente nem lembra quando que a gente não lia a Bíblia, porque nós somos criados com culto doméstico, lendo a Bíblia. Nós nunca fomos em seminário, porque nós estudamos a Bíblia todos os dias na nossa casa. E uma das coisas que nosso pai sempre passou para nós era essa ideia de encontrar o pensamento de Deus na Bíblia. E uma das coisas, assim, ele produziu vários estudos sobre isso. Uma delas que bastante gente conhece é as 7 alianças. Então tem várias maneiras de estudar a Bíblia como um todo, mas nós precisamos continuar encontrando esse pensamento de Deus. Então esse é um dos meus objetivos principais, a gente entender um pouquinho mais. Lógico que nós não temos nenhuma pretensão de esgotar esse assunto, nem de abordar de uma forma como precisa ser abordado, mas queremos dar uma introdução nessa ideia, assim, de que Deus tem um pensamento. Quando a gente estava, acho que uma das primeiras músicas que nós cantamos hoje de manhã na oração, teus pensamentos, como que é a frase? Teus pensamentos me definem. Essa frase assim me impactou muito enquanto a gente estava cantando. Teus pensamentos me definem. O pensamento de Deus. Deus teve tanto amor, tanto cuidado por nós, pela humanidade, que Ele compartilhou seus pensamentos conosco pela palavra de Deus. Amém? Muito, muito profundo isso, e é uma das coisas que se torna uma missão da nossa vida, descobrir mais sobre o pensamento de Deus na sua palavra.
Outra observação que eu queria colocar, eu senti esses dias, enquanto também estava um dos nossos períodos de oração, é que nós vivemos, acho que não vou falar uma coisa tão diferente, mas nós estamos vivendo num momento muito histórico. É muito bom a gente poder lembrar, né? Várias pessoas aqui podem lembrar de acontecimentos na sua vida que marcaram a história, não a sua história individualmente, sozinho, mas você viveu, sabe quando você estuda, você vê filmes, né? Muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, pessoas que podem dizer, eu vi esse momento. Meu pai contava quando acho que ainda ele era solteiro, né? Quando os Estados já estavam em andamento a Segunda Guerra, mas quando o Japão atacou Pearl Harbor, então aí ele viu assim manchetes enormes falando assim do ataque aos Estados Unidos, depois quando foi lançada a bomba atômica no Japão, alguns anos depois. Então são momentos na história que todo mundo lê, todo mundo vê filmes ou estuda nos livros de história, mas alguns podiam falar assim, eu vi isso nos jornais. Bom, sempre me lembro de uma ocasião, quando eu tinha 15 anos de idade, em que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, foi tomada em 1967. A gente não tinha televisão em casa, a gente não tinha rádio, mas a gente acompanhou. Eu lembro da emoção de cada dia, guerra de 6 dias, de cada dia a gente ia atrás do jornal e acompanhando o que estava acontecendo. A gente viu um milagre, não sei se vocês já estudaram isso, ouviram sim, mas essa guerra de 6 dias foi uma guerra milagrosa, foi uma coisa assim, só faltou Deus descer do céu e, né, assim como vai ser no último dia, assim, mas foi algo muito milagroso. E eu me lembro dessa data, dessa época em que a história realmente foi marcada, e é uma história que foi predita na Bíblia. Então, sim, você vivencia um acontecimento histórico e que foi predito pela Bíblia, né? Então são coisas tremendas. Nós estamos vivendo um momento histórico agora, várias coisas estão acontecendo, mas eu vou poder explicar isso melhor no decorrer das aulas. Mas nós estamos vivendo uma situação na igreja. A gente espera uma igreja gloriosa, a gente espera intervenções de Deus, a gente espera um grande avivamento, a gente espera várias coisas que são assim, que vão chamar muita atenção, mas tem algo meio silencioso, algo meio que não está muito à vista, que tem a ver com judeus messiânicos em Jerusalém. Tem algo também que foi predito pela Bíblia e que nós estamos vivendo hoje. Eu vou depois falar melhor sobre isso, mas eu queria dizer assim, nós estamos vivendo num momento histórico e nós estamos presenciando. Talvez algumas pessoas vão ter que dizer, eu vi isso, eu estava vivo quando isso aconteceu, mas eu não prestei atenção. Eu estava assim, vivo durante essa época da história, mas eu nem percebi, nem soube que algo impressionante estava acontecendo. Então, nós temos falado bastante, temos ouvido bastante sobre a necessidade de estar atento ao tempo em que estamos vivendo. Ok, nosso assunto então, um só rei e uma só Bíblia. Na minha mão essas coisas não funcionam. Foi. Ok, então nosso assunto vai ser uma só Bíblia, o pensamento de Deus. Eu vou só uma recomendação. Nem todo mundo aqui dizem que as mulheres conseguem, os homens não. O Haroldo contesta esse fato, mas diz que os homens só abrem uma gaveta e as mulheres abrem várias gavetas ao mesmo tempo. Se você, homem ou mulher, sabe abrir várias gavetas ao mesmo tempo, você pode copiar.
Agora, se você só consegue abrir uma gaveta, é melhor você prestar atenção. Você pode copiar e depois você vai chegar na sua casa e dizer assim, mas o que é isso aqui? O que ele falou sobre isso? Né? Você não vai saber o que é. E outra coisa, eu posso passar esse arquivo para todo mundo que quiser, tá? Então, se você não quiser copiar, depois a gente compartilha esse arquivo com todos, tá? Então, nosso assunto é a relação, o propósito de Deus, o pensamento de Deus na Bíblia, mas nós vamos falar bastante sobre a relação de Israel e a igreja. Então, só queria colocar a importância disso. Por que eu preciso saber se Israel é importante hoje? Por que eu preciso saber qual a relação entre Israel e a igreja? O que isso tem a ver comigo? Em primeiro lugar, nós queremos entender algo que os teólogos, não é uma palavra difícil de entender, mas algo que os teólogos estão falando bastante hoje, que é sobre a continuidade ou descontinuidade da Bíblia. O que quer dizer isso? Todo mundo sabe que a sua Bíblia é formada de duas partes principais. Quais são? Antigo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento. Então, nós temos uma grande dificuldade, pode não parecer, mas nós temos uma grande dificuldade em entender se entre o velho e o novo, o antigo e o novo, se tem continuidade ou descontinuidade. É claro que tem algum tipo de descontinuidade, porque acabou o Velho Testamento em Malaquias e começa o Novo Testamento em Mateus, e tem algo super novo que é a chegada de Jesus com o Messias. Mas qual que é a relação entre o Velho Testamento e o Novo? Então, essa descontinuidade tem sido muito enfatizado durante os séculos da igreja. No Velho Testamento é lei, no Velho Testamento Deus era muito bravo, no Velho Testamento Deus fazia certas coisas, agora Jesus mudou tudo isso. Então nós temos muita dificuldade para lidar com essas mudanças entre o Velho Testamento e o Novo. Então esse é o nosso assunto. Lógico que a gente, como eu falei, nós vamos só triscar em alguns aspectos, principalmente em relação a Israel. A grande narrativa, um dos aspectos que não é novo em relação a essa continuidade, como vocês podem já imaginar, o que eu quero falar é que há continuidade, sem desrespeitar as mudanças, sem ignorar as coisas que Jesus veio para mudar na nova aliança, mas existe uma grande continuidade, e muita gente já entende isso em relação à pessoa de Jesus. Quem é que torna a Bíblia toda uma só? Eu vou ler alguns textos, bem rápido, eu não leio tão rápido quanto o Haroldo, mas eu vou tentar ler rapidamente. Eu tenho muita tentação de parar em cada um, mas eu acho que é importante vocês, são coisas que todo mundo já deve saber. Em Jesus, o pensamento central da Bíblia é Jesus. Jesus é a figura que torna a palavra uma só. Mas eu quero ler esses textos bem rápido com vocês, para que a gente entenda essa continuidade e essa centralidade de Jesus nas Escrituras. Então vamos começar em Lucas 24, a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, versículo 27. Não vou tomar tempo para falar de contexto, de história, nada disso, mas eram dois discípulos depois da morte e ressurreição de Jesus, e Jesus chegou perto desses dois discípulos. E eu sempre falo que hoje nós temos, na tecnologia, nós temos gravações de vídeo, não é verdade? Tem tanto vídeo, você pode perder uma aula, você pode perder um acontecimento histórico, depois você vê o vídeo.
Antes do homem inventar o vídeo, será que Deus já tinha essa tecnologia? Vocês acham que Deus, esse negócio do vídeo foi uma coisa nova, que Deus não sabia que existia, que Deus não utilizava? Eu estou muito certo de que antes do homem inventar o vídeo, Deus já estava com as câmeras dele filmando o tempo inteiro. Tanto é que no dia do juízo final ele vai passar um bocado de vídeos da minha vida, e quando eu peço perdão, ele vai apagando alguns. Eu espero que ele apague aqueles vídeos que a gente não quer ver de novo, né? Vale a pena não ver de novo. Então, mas tem alguns vídeos da Bíblia que eu não vejo a hora de chegar na eternidade e de sentar e ver esses vídeos, que acho que a gente não vai ter tempo, mas vai ter muito tempo. Então acho que a gente vai poder rever alguns vídeos. Eu sempre falo que aquela cena em que Jesus estava na sinagoga e a multidão ficou brava com Jesus e carregou Jesus para o precipício, ia jogar Jesus para baixo no precipício, e a Bíblia simplesmente fala que Jesus, passando no meio deles, foi embora. Eu queria ver um vídeo disso. Eu queria ver Jesus passando no meio daquele povo. Ele estava nas mãos deles, eles estavam segurando, iam jogar ele para baixo, e a Bíblia diz que ele passou no meio deles e foi embora. Como assim? Então eu quero ver o vídeo. Mas outro vídeo que eu quero ver é esse discurso de Jesus, Lucas 24, 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Eu queria ter essa aula com Jesus, você não queria? Eu queria sentar aos pés de Jesus e ver esse discurso. A gente acha Jesus em todas as páginas da Bíblia, mas como Jesus a gente não saberia como fazer. Então, depois no versículo 44 do mesmo capítulo, Jesus disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então nós entendemos que todas as Escrituras têm um conteúdo e que falam de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 21, eu vou lendo meio rápido agora. Versículo 21, Pedro falando: é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Versículo 24: todos os profetas que falaram desde Samuel e os que os sucederam também anunciaram estes dias. Atos 24, 14. Estamos mostrando aqui que tem um pensamento nas Escrituras. Nós podemos ler como os escribas e fariseus, nós podemos estudar as Escrituras e não ter contato, não entender o que é o pensamento de Deus. E isso é muito importante. 24:14, mas declaro-te que segundo o caminho, a que chamam de seita, sirvo o Deus de nossos pais, e creio, olha essa declaração de Paulo, e creio em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. 26, versículo 6, tudo em Atos agora. 26:6, agora estou aqui para ser julgado, por causa da esperança da promessa feita a Deus, a nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor, noite e dia. É por causa dessa esperança, ó Rei, que sou acusado pelos judeus. Versículo 22 do mesmo capítulo. Mas tenho alcançado auxílio da parte de Deus, e até hoje continuo testemunhando,
tanto a gente comum como a pessoas influentes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. E capítulo 28, versículo 23. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa, desde a manhã até a noite. Paulo lhes explicava com um bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ok? Então são vários textos para ficar bem forte no seu coração, o testemunho da própria palavra de que há um pensamento, e esse pensamento, em primeiro lugar, é centrado em Jesus. Então Jesus é o ponto de ligação, Jesus é o que torna a Bíblia toda um livro contínuo. Não tem quebra no sentido sim de que aquilo não tem mais valor, aquilo não tem mais cumprimento, aquilo que foi falado antigamente não tem mais validade, ok? Muito importante a gente entender isso. Em terceiro lugar, então, voltando aqui para as razões por que nós devemos estudar Israel e a igreja, e essa relação e a unidade da Bíblia, é que isso é uma chave para interpretar profecias e entender escatologia. Eu tenho estudado bastante tempo, tem sido um assunto do meu interesse, escatologia, as coisas do fim, mas uma coisa assim para mim é sempre muito importante. Quando você vai estudar uma profecia, uma passagem profética, é evidente que você precisa estudar aquele texto, você precisa pesquisar o que significam as palavras no original, você precisa entender por que Daniel falou, que tipo de situação ele falou, o outro profeta. Você tem que fazer um estudo daquele texto. Mas uma das grandes chaves, para mim a chave talvez mais importante para entender a escatologia e para entender o pensamento de Deus, para interpretar as Escrituras, é ter essa visão do pensamento de Deus. Porque eu posso estudar com profundidade um texto e chegar numa conclusão que entra em choque com o plano de Deus. Deus tem um plano, Ele tem um alvo, Deus está caminhando para um objetivo final. A Bíblia tem um começo, a Bíblia tem uma narrativa e a Bíblia tem um fim. Desculpe assim, isso eu estou falando da minha geração, né? Não vou aguentar a tentação de falar isso. Hoje tem muitos filmes, muitas histórias que não tem fim. Você chega no fim do filme e você, o que aconteceu? Aonde? Não tem fim. Tá, Deus, Ele tem começo, meio e fim, ok? E tudo que Deus começa, Ele termina. Deus não é daqueles que gostam de iniciar um monte de projetos e não leva ao fim. Deus começou algo e Ele nos mostra qual é o fim daquele projeto dele. Então, nós precisamos entender, é muito complexo isso, o Haroldo mostrou um pouco isso ontem, que tem muitas coisas sobre tempos e épocas, tem várias coisas que nós não podemos saber. Se você for analisando a Bíblia, o desenrolar da história, você vai descobrir que Abraão não sabia muita coisa sobre Deus. Deu para ele promessa, ele tinha uma promessa final, mas ele não sabia muita coisa sobre como aquela promessa seria cumprida, e muitos outros servos de Deus não entendiam, os profetas não entendiam muitas coisas sobre as próprias revelações que eles tinham. Então existem muitas coisas que Deus reservou para o seu conhecimento. Ele nos deu um mapa, mas Ele não revelou todos os detalhes. Muitas coisas que estão, como em Daniel, escritas,
nós não temos pleno conhecimento ainda, mas Deus nos deu uma visão do alvo final. Ele deu uma revelação daquilo que Ele deseja no final. Então, se eu tenho uma escatologia, ou se eu tenho uma interpretação que não bate com aquilo que Deus quer no final, obviamente eu estou com uma interpretação errada, ok? Deu para entender essa ideia? Então, nós estudamos essas coisas para entender a continuidade da Bíblia, para entender que existe uma grande narrativa. Essa narrativa é centralizada em Jesus, e o entendimento desse propósito de Deus vai ser uma grande chave para interpretar as profecias e as coisas que Deus revelou para nós. Voltou. Ok, eu vou dar para vocês agora, eu espero que vocês tenham paciência. Parecem muitos termos, palavrões, mas essas coisas são importantes, porque nós precisamos entender quais são as ideias que existem hoje na igreja, que têm existido na igreja, para nos situarmos. E uma coisa muito importante, ainda que tenhamos muita convicção, ainda que nós estejamos vivendo, como já falei, numa época muito histórica, muito importante, em que Deus está realmente revelando muitas coisas que têm a ver com o seu plano, mas nós devemos ter, ao mesmo tempo, humildade. Existem pessoas preciosas, pessoas muito próximas a Deus, que não acreditam como nós acreditamos, ok? Então é muito importante a gente não ter uma atitude de os outros são hereges, os outros estão fora do plano de Deus, mas nós precisamos pesquisar, nós precisamos entender essas coisas para poder entender o propósito de Deus. Então a gente precisa tratar desses assuntos. Então nós vamos falar sobre três teologias, três linhas teológicas principais no nosso tempo e no tempo da história da igreja. E uma tem esse nome aí que chama supersessionismo. Tem sessionismo e tem supersessionismo. Sessionismo de cessar, mas assim a palavra não vem exatamente disso, mas nós normalmente temos usado o termo teologia da substituição, ok? Essa palavra supersessionismo, que é uma palavra que está sendo usada bastante pelos teólogos, vem mais ou menos importou, da palavra em inglês supersede, que significa substituir, suplantar, desbancar, sentar na cadeira do outro. Achei muito forte isso, né? Então tem também a ideia assim, de um artigo, de um contrato, uma lei que tem precedência sobre outro. Esse é um termo mais legal. Então às vezes tem uma lei nova que entra em choque com uma lei anterior. Então essa ideia de supersessionismo seria, tem um artigo aqui que prevalece, que toma o lugar de outro. E outro termo que eles também usam é a teologia do cumprimento. O relacionamento de Deus com os cristãos substitui, realiza ou conclui a promessa feita aos judeus ou a Israel. A igreja é o novo e verdadeiro Israel. Tomou o lugar da nação de Israel permanentemente como povo de Deus. Herdou exclusivamente as bênçãos da aliança com Deus prometidas originalmente a Israel no Antigo Testamento. Então isso é a teologia da substituição. No Velho Testamento era Israel. No Novo Testamento Jesus começou tudo de novo, chamou 12 apóstolos, começou uma nova nação, um novo povo, e agora não tem mais propósito de Deus para a nação de Israel. Depois a gente vai voltar,
Nós já vamos falar sobre vários tipos dessa teologia. Nem todo mundo tem exatamente, nem todo mundo que segue essa linha tem exatamente a mesma ideia. Hoje, só para dar um exemplo, né? Hoje nós temos uma linha teológica que nós conhecemos como a teologia da prosperidade. E eu sempre achei assim bastante interessante que, como tem bastante gente que ataca, que acha que a teologia da prosperidade está errada, a maioria das pessoas, pelo menos que eu escuto pastores pregando ou escrevendo, dizem: eu estou falando isso, mas eu não sou da teologia da prosperidade. Só que quando você escuta o que eles estão falando, é teologia da prosperidade. Então está acontecendo mais ou menos a mesma coisa com isso aqui. Hoje tem muita gente falando teologia da substituição, de que a igreja tomou o lugar de Israel. Isso está errado. Então tem muita gente falando assim: eu não sou. Mas quando você escuta o que eles falam e a maneira como eles explicam, e uma das razões para isso é que tem vários tipos de supersessionismo. O primeiro, que é bem histórico, chama punitivo, de punição. Essa ideia vem desde o tempo dos pais da igreja, em que muitos começaram a falar que Deus não tinha mais propósito para Israel, porque Israel tinha rejeitado Jesus. Então Israel estava debaixo do juízo de Deus, e que por isso Deus revogou as alianças com Israel e deu tudo para a igreja. É mais ou menos aquela parábola que Jesus contou sobre a vinha, que Deus tirou a vinha e deu para uma outra nação. O segundo tipo é econômico, que significa assim, econômico não tem nada a ver com dinheiro, mas é com a ideia assim da economia, do plano de Deus. Eu achei bem interessante isso, porque é uma ideia assim de que Deus fez promessas para Israel, mas essas promessas tinham prazo de validade. Então, que quando Jesus veio, o contrato com Israel expirou e não tem mais validade. Não é por causa, essas pessoas não dizem que é por causa necessariamente por causa de Israel ter rejeitado o Messias, não é uma punição, mas simplesmente Deus já planejou assim. Deus já planejou que ia chegar Jesus, e aí o propósito de ter chamado Israel, de ter feito uma nação, como um dos livros bem conhecidos de estudo bíblico, o Manual de Halley, eu nem sei exatamente o que ele fala sobre o propósito futuro, mas eu lembro que de criança, meu pai usava bastante esse livro. Ele falava assim que Deus chamou Israel para dar à humanidade um livro, que é a Bíblia, e um homem, que é Jesus Cristo. Então, se você entende que Deus chamou a nação de Israel, o povo de Israel, descendentes de Abraão, para nos dar as Escrituras e para produzir, de lá que veio o Messias, então você entende, fez as duas coisas, acabou, não tem mais necessidade para Israel. E o terceiro, que chama estrutural, um pouquinho difícil de entender, e normalmente assim, nenhum desses termos vai ser usado pelas pessoas que promovem, né? As pessoas que seguem essa ideia assim de punitivo não vão falar assim: eu sou do supersessionismo punitivo, não fala isso, né? Mas assim, só para lembrar, né, o grande reformador Lutero era desse primeiro tipo, punitivo, que Deus, todos os tipos de supersessionismo dão bastante base para o antissemitismo, e é uma das razões, é uma das causas, por exemplo, do Holocausto, porque isso deu uma base. As pessoas, geralmente as pessoas não falariam, isso nos dá o direito de perseguir Israel, mas muitas pessoas na história da igreja falaram exatamente isso, né? Como por exemplo Lutero.
Então nós temos, isso é uma situação bem séria. Essa outra de econômico tem pessoas muito fortes, teólogos, pessoas maravilhosas que acreditam nisso. Eu coloquei numa luz assim meio, porque se você for estudar a Bíblia, as alianças com Deus não têm prazo de validade. Então essa premissa, ela tem um problema muito sério, mas tem teólogos muito profundos, estudiosos muito profundos, que ensinam isso através, e não é uma coisa tão absurda, porque quando você entende que a Bíblia toda é centralizada em Jesus, e que em Jesus as pessoas foram formadas dentro de uma nova nação, e que o judeu, assim como o gentio, em Jesus ele faz parte desse novo Israel. Então nós temos algo que não é tão absurdo e que, aliás, a maior parte da igreja hoje acredita. Agora, essa terceira, estrutural, ela, assim, como eu falei assim, não, pelo menos do meu conhecimento, as pessoas não dariam esse nome, e eu não posso tomar muito tempo para explicar, mas a ideia é que a história de Israel, nessa ideia aqui, a história de Israel no Velho Testamento não faz parte da base teológica do cristianismo. Não é que as pessoas jogaram fora literalmente, mas o que eles ensinam, está entre parênteses ali, a base teológica da maior parte da igreja também tem essa sequência. Quando você fala assim, explique para mim o plano de Deus. Como que foi o plano de Deus? Fala assim, bem resumido, como que foi o plano de Deus? Então nós temos 4 pontos ali: criação, queda. De queda foi para onde? Cristo e a igreja. O que eu fiz? Eu simplesmente pulei de Gênesis 3 para Mateus 1, um pequeno pulo. Mas quando você pensa, assim, gente, uma grande parte da igreja pensa assim, que o plano de Deus foi criação, queda, e aí veio Jesus. E por que teve todo esse tempo com Israel? Não sei, mas ainda bem que tem a história de Davi e Golias. Isso serve para ensinar para a escola dominical, dá para fazer muitas pregações, mas eu estou dizendo, a história, a narrativa, o princípio das alianças, o princípio, isso não faz parte. Gente, eu não estou dizendo que as pessoas não leiam o resto da Bíblia. Eu estou dizendo que esta parte de Israel, essa pequena parte da Bíblia, né, assim, de Gênesis 3 até Gênesis 11, vamos dizer assim, final de Gênesis 11 até Mateus 1, essa pequena parte da Bíblia não faz parte da teologia, não faz parte do plano de Deus. É quase como se fosse um parênteses, assim, Deus fez isso. Como Deus tem paciência, né? Aquele povo idólatra e tal, como é que Deus tem paciência? E daí vai para a consumação final, ok? Então, essas são as variações do supersessionismo. Na letrinha pequena, que talvez vocês não vão conseguir ler, em relação a Israel, tem 2 aspectos. Quando nós falamos assim, você acredita que Deus tem um plano futuro para Israel? Precisamos lembrar que tem 2 aspectos desse futuro: a salvação de Israel. Quando nós falamos salvação de Israel, não estamos falando de salvação de pessoas isoladas, porque isso aconteceu durante toda a história. Todo mundo acredita, quem acredita na Bíblia, quem acredita que Jesus morreu por nossos pecados, acredita que o judeu pode ser salvo como qualquer outra pessoa. Mas quando nós falamos assim, existe algo no plano de Deus para o futuro, tem uma profecia muito forte em vários lugares, mas mais explicitamente em Romanos 11, de que Deus tem um plano para salvar Israel. Então, isso é a definição do que é a salvação de Israel, mas
né, se é todo judeu na nação de Israel ou pelo mundo, ou se é uma grande parte. Isso tem várias opiniões, mas a ideia é muito clara, Zacarias 12, Romanos 11, que Deus tem algo preparado no final, que vai ter um grande avivamento e uma grande salvação para o povo de Israel. Então nós temos a salvação de Israel, mas nós temos também a restauração de Israel. Salvação tem a ver com Deus alcançar, né, como descreve em Zacarias, as pessoas vão olhar para aquele que eles traspassaram e vão chorar como se chorasse pelo Filho unigênito. Então nós temos essa profecia de uma grande salvação para o povo de Israel, mas tem também uma profecia da restauração de Israel como nação na terra, que envolve vários aspectos das promessas de Deus a Abraão. Então, lembre-se, quando nós falamos do futuro de Israel, tem duas coisas: salvação e restauração. Alguns, provavelmente muitos, que acreditam no supersessionismo, acreditam na salvação, mas nenhum supersessionista acredita na restauração, ok? Isso só para a gente poder entender as variações. Essas coisas são importantes porque são todas ideias que estão sendo ainda ensinadas e propagadas hoje, né? Então a gente precisa entender isso para nos situar. Depois nós vamos começar a caminhar nas Escrituras para a gente entender o que a Bíblia fala sobre isso. Sobre a restauração a gente vai ter que falar depois, mas é uma restauração de um propósito de Deus para a nação de Israel, Estado de Israel, ok? Povo e Estado são muito interligados, mas são duas coisas diferentes, ok? Mas depois nós vamos falar sobre isso. Ok, então tudo isso que eu estou falando até agora é uma linha teológica, supersessionismo. Tem agora uma segunda linha teológica que chama dispensacionalismo. Essa linha não é tão antiga. O supersessionismo vem desde o tempo dos pais da igreja, desde o segundo, terceiro séculos da igreja. Dispensacionalismo começou no século XIX. Tem a ver com várias coisas, mas eu só vou focar no que tem a ver com Israel. Mas essa palavra dispensação vem de um entendimento de que o plano de Deus não só teve descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento, mas teve também vários momentos, várias dispensações, várias alianças de Deus durante a história. Foram períodos diferentes e cada uma teve meio que um corte. Então é uma linha que vê o plano de Deus como sendo cheio de corte, de descontinuidade. Mas essa linha teve uma grande contribuição, porque durante séculos, mais de 1000 anos, a igreja não acreditava no plano de Deus para Israel. E no século XIX, com várias pessoas que Deus levantou, pessoas que estudavam a palavra, muito antes de ter um movimento sionista, muito antes de acontecer algo com a nação de Israel, eles começaram a pregar que realmente Deus tinha algo ainda para Israel. Então essa linha teve uma grande contribuição nesse sentido de trazer isso. Essa linha começou a espalhar muito na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na Europa, começou a espalhar bastante e alertou muita gente, começou a acreditar muito antes da restauração de Israel para sua terra, que Deus tinha realmente um plano. Essa linha acredita nas duas coisas: na salvação futura e na restauração de Israel.
Porém, o grande problema aqui era que, de acordo com essa linha, e sempre tem muitas variações dentro dessa, estamos falando assim em linhas gerais, mas de maneira geral a ideia é que não é possível ser judeu, não é raça, vou explicar, mas não é possível ser judeu de Israel e ser cristão ao mesmo tempo, não é possível, porque Deus tem dois planos separados. Então nós temos um plano para Israel, que é futuro, e um plano para a igreja. E se um judeu se converte, um judeu não pode se converter? Pode. Quando o judeu se converte e entra na igreja, ele não é mais judeu. Então ele é cristão. Ele não faz mais parte da nação de Israel. Por isso, e isso acontecia, não foi a partir desse momento, mas durante toda a história. Quando o judeu se convertia, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que negar todas as suas raízes e culturas judaicas. Ele tinha que parar. Isso tinha vários aspectos. A igreja exigia isso, mas normalmente quando o judeu se convertia, a família também expulsava e não aceitava mais, porque para um judeu, e aí tem toda uma história que envolve a perseguição durante as cruzadas e durante tanto tempo, que a igreja perseguiu. Vocês devem saber que para o judeu, e a gente experimentou isso até na prática, porque esse livro, vou contar um segredinho aqui, mas esse livro que estamos lançando, de Dan Justice, sobre a Páscoa, o Eduardo pediu uma pessoa para fazer a capa, né? Vocês estão vendo ali a capa do livro, né, que vai ser lançado ainda esse mês. Na arte original, ele colocou as ovelhas, mas o designer colocou uma cruz em sangue. E aí nós mandamos para, esse livro foi editado, foi publicado em inglês, por uma editora messiânica, e o responsável pela editora é um judeu messiânico. E a gente mandou a capa. Você olha a capa, né? Ele nem tinha feito assim uma exigência, se vocês têm que usar a mesma capa do inglês, tal, assim, mas mandei a capa. Eu falei assim, é bom ele ver a capa, né, para saber. Nós fizemos uma arte um pouco diferente e tal, e temos uma capa. Ele falou assim, o judeu, olha, é um judeu messiânico, que crê assim, não para ele, mas ele falou assim, colocar uma cruz na capa é uma ofensa para os judeus. Se você mantiver essa cruz na capa, muitos judeus nem vão pegar o livro para ler. Por quê? Porque a cruz tem um simbolismo para o judeu que é inquisição, que é cruzada, que é perseguição, que é morte, que ainda que não tenha sido diretamente responsável pelo holocausto, mas até o holocausto, que muitos luteranos e tal faziam parte da nação da Alemanha, eles eram responsáveis pela perseguição. Então nós temos já um grande problema, era muito maior, mas continua sendo um problema, para o judeu. Se um judeu se converte, a família normalmente não aceita mais, às vezes não aceita nem para fazer, não conversa mais, é expulso da família. Mas a igreja também tinha isso. A igreja exigia assim, né, durante a Inquisição, quem já leu um pouco sobre a Inquisição sabe que eles faziam os judeus se converter na marra para o cristianismo, e para provar que eles eram convertidos, eles tinham que fazer o quê? Comer carne de porco. Eles tinham que mostrar que eles não eram mais judeus. Se alguém soubesse que um judeu obrigado a se converter ao cristianismo estava guardando o sábado, celebrando a Páscoa, olha, a Páscoa está na nossa Bíblia, mas não podia fazer aquela celebração judaica da Páscoa, senão ele era levado para a Inquisição. Então, nós temos esse fato histórico. Mas o dispensacionalismo, ele acredita que
o judeu que se converte, ele sai de Israel e passa a fazer parte da igreja, mas que nos últimos tempos, nos últimos 7 anos da tribulação, a igreja é arrebatada, e aí começa um plano de Deus com a nação de Israel. Então essa é a linha. Israel fará parte do plano de Deus depois do arrebatamento da igreja. E de certa forma, eu não estou dizendo que todos vão ter essa atitude, mas de certa forma, o dispensacionalista talvez nem ache que é necessário pregar para um judeu, anunciar Jesus, porque Deus tem um plano para ele durante o milênio, ou durante a tribulação, e então Deus vai usar Israel de um jeito e a igreja de outro, ok? Então, mais uma vez, gente, muitas pessoas preciosas, profundas, pessoas que eu respeito profundamente, acreditam em várias dessas linhas. Então, nós estamos olhando, nós estamos vendo com olhos novos, com uma visão nova, nós queremos enxergar o pensamento de Deus na Bíblia. Nós não somos donos desse pensamento, mas estamos buscando, amém? Com humildade, com desejo no nosso coração, de entrar no que Deus está preparando durante todos esses séculos, aspectos do plano de Deus que não foram revelados, como Deus mandou o anjo falar com Daniel. Daniel quis saber, e eu gosto de pensar em algumas passagens ali de Daniel, que eu estou falando assim, bem de um ponto de vista humano, né? Mas Deus usa muito essa linguagem, assim, de Deus ficar surpreendido. Como é que Deus pode ficar surpreendido com alguma coisa nossa? Mas Deus mostra isso, né, várias vezes na Bíblia. E uma coisa assim que me fascina em Daniel é que Deus revelou aspectos do plano de Deus até o fim. E Daniel começou a perguntar, mas e como é que é isso? E como é que é isso? E Deus foi revelando para ele. Aí chegou um ponto assim, Deus, eu não estou entendendo. Aí Deus falou assim, sabe, Daniel, eu acabei falando mais do que eu ia falar. Eu não pretendia falar tanta coisa, porque isso vai pesar, vai Daniel, descansa, escreve o que você viu, mas um dia as pessoas vão entender. Gente, é difícil isso, né? Já pensou você, fala assim, eu vou escrever isso, mas um dia as pessoas vão entender, mas eu não entendi o que Deus quis falar com isso. E até hoje, como diz o anjo, quem lê entenda, né? Até hoje nós estamos lendo e dando nossos pulos para tentar entender. Ok. Tem um capítulo que nós vamos voltar nele durante a semana, mas tem um capítulo que é fundamental para entender o propósito de Deus. Antes de passar para Romanos 11, ainda temos uns diagramas aqui para ajudar. É muito importante entender que cada uma dessas linhas teológicas, ela tem consequências. Muita gente, assim, quem não pensa nos efeitos, tem muita gente que acredita num pedaço do supersessionismo, num pedaço do dispensacionalismo, num pedaço do outro, não percebe que é incoerente, não combina uma coisa com a outra, né? Mas é muito importante você entender quais são as consequências de cada uma dessas linhas, ok? Então, supersessionismo é diretamente ligado a uma forma de interpretação da Bíblia, que chamamos de interpretação alegórica. E a gente também não vai falar muito sobre isso, mas tem muitas coisas na Bíblia que são alegorias mesmo, mas eu vou tocar nesses assuntos só para falar sobre o aspecto de Israel. Quando você lê sobre Israel no Velho Testamento, e isso nós fazemos comumente no livro de Salmos, nos profetas. Quantos anos eu orei Isaías 62, por amor a Sião, por amor a Jerusalém? Eu estava pensando na igreja, e não é errado fazer isso, não é errado, mas a forma alegórica de ler a Bíblia
Quando você lê no Velho Testamento, as pessoas não pensam sobre essas linhas teológicas, não pensam sobre as consequências, mas quando você lê sobre Israel nos Salmos, Deus ama até o pó de Sião, quando você lê essas palavras, a gente pensa na igreja. Mas se você interpreta diretamente a igreja e só para a igreja, vocês já perceberam o que você está fazendo? Nós estamos dizendo que algum daqueles tipos de supersessionismo, ou porque Deus ficou bravo com Israel, ou porque Deus já tinha um plano que acabou a validade, ou porque a história de Israel nem é importante para a minha teologia. De alguma maneira eu estou dizendo que Israel não faz mais parte, e tudo que tem no Velho Testamento sobre Israel, agora eu pego para mim. Só tem um problema com isso. Tem vários problemas, mas tem um problema lógico com isso. Todas as vezes que os profetas falam sobre Israel, que ele vai levar para o cativeiro, que ele vai julgar, que ele vai dispersar, que ele vai mandar essas pessoas porque foram muito rebeldes, isso foi Israel mesmo, né? Não é, irmãos? Essas profecias são para Israel. As coisas ruins são para Israel natural. Agora, as coisas boas, as profecias, são para nós, né, irmãos? Tem alguma coisa, eu acho que tem uma coisa meio falha nessas interpretações. Então, interpretação alegórica tem várias ramificações, eu não vou entrar nisso, mas é só para dizer que o supersessionismo interpreta Israel, Jerusalém, como uma alegoria, como apontando para a igreja e nada além disso. Isso também tem uma ligação direta para você fazer desse jeito, tem várias razões para isso. Você vai ter que interpretar o livro de Apocalipse e outras profecias, Mateus 24, maioria como já tendo sido cumprido na história. Isso chama preterismo. Então, aquilo que a gente pensa que é para o futuro, como estava falando alegoricamente, e Deus não tem mais plano com Israel, então essas coisas teriam que ter sido cumpridas no passado. E isso também leva para uma linha de interpretação escatológica que chama amilenismo, que o próprio milênio é uma alegoria. Então não tem mais 1000 anos, literal. O milênio é agora. O diabo está preso, né? Como alguém disse, se ele está preso agora, imagina se ele estivesse solto, né? Então o amilenismo, desculpe, assim, tem pessoas também muito respeitáveis que acreditam nisso, né? Mas tem toda uma explicação e tem vantagens, tem muitas coisas. Jesus realmente venceu sobre Satanás. Então a gente entende alguns aspectos que são válidos dessa interpretação, mas é só importante vocês entenderem as consequências se você for seguir essa linha. E a descontinuidade. Descontinuidade significa que o plano de Deus no Velho Testamento era um, agora é outro. Então houve uma descontinuidade em relação a quando eles leem sobre Israel no Velho Testamento, eles acreditam que realmente se fala de Israel, não é uma alegoria. Eles acreditam no futurismo, quer dizer que as profecias do Apocalipse e outras profecias bíblicas vão acontecer no futuro, essas coisas não aconteceram já. A linha de escatologia é pré-milenismo, ou seja, Jesus vem antes do milênio, Jesus volta, depois é que tem um período literal de 1000 anos, mas também é pré-tribulação, que Jesus vem, arrebata a igreja antes da tribulação, por causa dessa interpretação de que Israel e a igreja têm dois planos separados. E também acredito na descontinuidade, porque o plano de Deus na nova aliança não faz uma sequência. Eu estou simplificando, eu sei que não, há uma continuidade em alguns aspectos, mas vocês vão ver, é importante vocês entenderem esses termos, porque durante a semana eu vou ter que usar bastante.
Então, descontinuidade é o plano de Deus teve um ponto de ruptura do Velho Testamento para o Novo, e a nova aliança começa uma nova etapa que não faz continuidade com o Velho, ok? Agora, a inclusão, esse termo é um termo usado por Dan Juster, entre parênteses, restauração, que é um termo também que Joel Richardson usa. Então, nós temos a linha de supersessionismo, a linha de dispensacionalismo e a linha de inclusão. Nós vamos ver por que chama inclusão, mas essa é a linha que a gente está propondo para os irmãos avaliarem. Nós estamos crendo que não é nem supersessionismo e nem dispensacionalismo, e nós queremos entender o porquê disso. Também é uma interpretação literal. Quando fala Israel, está falando sobre Israel mesmo. Futurismo, as coisas vão acontecer no futuro. Pré-milenismo, Jesus vem antes do milênio, porém pós-tribulação, Jesus vem depois da tribulação. Né? Então nós temos que nos preparar para passar pela tribulação. E continuidade, ok? Então essas são as linhas. A gente vai procurar explicar um pouco mais sobre essas coisas ao longo da semana. Ok, então nosso tempo está acabando, mas eu só queria então, agora que vocês, eu não vou fazer uma leitura de Romanos 11, mas eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia aberta em Romanos 11. Nós temos no Novo Testamento, eu sempre falo que você pode não guardar muitas referências na sua cabeça, muitas assim, onde que eu vou achar tal versículo? Na maioria das pessoas não guarda algumas, não guarda todos, mas eu acho importante que todos guardem algumas partes da Bíblia. Assim, se você quiser uma explicação sobre ressurreição do corpo, não é que só fala num lugar da Bíblia, mas tem um lugar da Bíblia que tem Paulo discursa mais sobre isso. 1 Coríntios 15 fala sobre a ressurreição, fala bastante sobre a ressurreição. Onde que na Bíblia que nós temos uma dissertação sobre as diferenças entre a nova e a velha aliança? Que livro da Bíblia que você vai usar? Muitos lugares falam, mas qual livro da Bíblia? São vários capítulos. Qual o livro da Bíblia que vai explicar sobre a diferença da velha e da nova aliança? Hebreus. Qual o capítulo ou livro da Bíblia que vai fazer um discurso sobre a justificação pela fé? Romanos, Gálatas também. Então a gente precisa guardar essas partes assim, quando você quer realmente assim, não só um versículo isolado, mas você quer aonde tem realmente uma explicação, uma sequência, um ensinamento. Nós precisamos saber sobre isso. Onde que eu vou achar um tratado no Novo Testamento que vai realmente me falar sobre como que é Israel e a igreja? Onde que eu vou achar isso? Em Romanos 9, 10 e 11. Paulo começa e fala assim: eu tenho um encargo. Ele não está falando a partir simplesmente de um desejo, eu preciso falar com vocês sobre um assunto importante, eu vou ensinar. Paulo fala sobre esse assunto porque ele está profundamente angustiado, e ele faz essa declaração que o coloca ao lado de Moisés, das pessoas que mais perto chegaram de querer dar a própria vida, porque ele fala: eu gostaria de que, mais ou menos como Moisés falou assim, que tirasse o meu nome do livro da vida, para que meus irmãos, segundo a carne, fossem salvos. Mas, eu sinto isso pelos brasileiros, o outro sente pelos chineses, o outro sente pelos franceses. Todo mundo pode sentir isso, mas tem uma razão por que Paulo sente isso. É mais do que parentesco, é mais do que amar aqueles que são
da mesma raça dele. Paulo ama o propósito de Deus, Paulo ama a glória de Deus, Paulo quer que Deus chegue ao final, que aquilo que Deus começou, que ele realmente finalize. E por isso Paulo tem uma angústia no coração que não se realizou até o dia de hoje. Mas já realizou, tem muitos judeus messiânicos. Não foi isso apenas que Paulo queria. Paulo queria o cumprimento das promessas de Deus na sua plenitude. E por isso nós temos algo assim, eu só queria mostrar esses desenhos. Quero agradecer a Carol por ter me ajudado, porque, gente, todo mundo sabe que acompanha o CPPI, eu só sei escrever em lousa, e tiraram minha lousa desde o ano passado, então agora eu dependo de uma equipe que tem a tecnologia para fazer essas coisas. Então, muito obrigado pela ajuda, porque não conseguiríamos fazer isso. Eu achei essa aplicação num artigo que descobri meio por acaso na internet. Eu achei excelente para entender as 3 linhas. Em Romanos 11, Paulo descreve a relação entre a igreja e Israel usando a figura de uma oliveira. E eu recomendo, vou fazer um parênteses, se você quiser entender mais sobre isso, nós temos um livro aí que chama O Mistério da Oliveira, que foi um irmão precioso que veio da Áustria, um irmão católico, veio da Áustria, um homem que Deus tratou profundamente, um homem que ele não viveu, ele era garoto, não viveu a Segunda Guerra, mas ele foi, por circunstâncias da vida, ele foi criado durante um tempo, ele foi influenciado durante um período da adolescência, pelo avô dele que era nazista, e ele cresceu com essa mentalidade de antissemitismo. Ele já era católico, mas ele teve uma experiência real de conversão, e depois da conversão dele, ele foi chamado para participar de uma comemoração, não é comemoração, seria assim, né? Eles refizeram o trajeto de uma marcha que foi feita mais para o final da Segunda Guerra, de um grupo de prisioneiros no tempo do nazismo, então de arrependimento. E ele foi chamado por um grupo para fazer parte disso, mas ele era uma pessoa convertida, amava Jesus, mas ele odiava os judeus. E eles fizeram essa marcha de arrependimento, e de 5 em 5 quilômetros eles paravam e tocavam o shofar, que é aquela trombeta, né, feita de chifre de carneiro. Eles tocavam aquele shofar, lembrando da morte dos judeus durante o período do Holocausto. E ele já não queria ter ido nessa marcha, mas ele contou que cada vez que tocava aquele shofar, era como se entrasse na alma dele. E ele resistiu e resistiu até que chegou um momento que ele começou a chorar e chorar. Ele fala que foi como se fosse uma segunda conversão, porque ele entendeu o ódio que ele tinha, o erro que ele tinha em relação aos judeus. Então nós tivemos o privilégio de ele não veio aqui nesse local, ele fez em outro local aqui em Barueri, mas nós tivemos o privilégio, em Montemor ele foi também, ele falou em vários lugares no Brasil, e ele fala sobre o mistério da oliveira. Nós transformamos as palestras dele em livreto, é maravilhoso. Mas Paulo fala então em Romanos 11 sobre a oliveira. Se em algum lugar na Bíblia você não sabe
se quando fala Israel, se é Israel mesmo, ou se está falando da igreja. Em Romanos 11 você não tem dúvida, em Romanos 9, 10 e 11, porque ele está falando exatamente na nova aliança para tratar da questão de Israel e igreja. E quando você vai falar sobre Israel e igreja, você não faz confusão de termos. Quando você fala Israel, você quer dizer Israel, e quando você fala igreja, você quer dizer igreja. Então ele explica o que aconteceu, mas não só o que aconteceu até a época de Paulo. Nesse capítulo 11, Paulo fala o que vai acontecer até o final, até a consumação. Ele faz uma tremenda profecia daquilo que Deus vai fazer entre Israel e a igreja. Então não tem, eu falo, não tem como se confundir, mas muita gente se confunde, né? Mas não deveria ter como se confundir lendo essa parábola, essa ilustração da oliveira, porque ele fala sobre a raiz e os galhos, que é o início do plano de Deus. Ele fala sobre os judeus que rejeitaram Jesus e foram cortados da oliveira. Ele fala sobre os gentios que entraram na oliveira, e ele fala sobre os judeus que voltam para a oliveira. Mas tem uma coisa que você não pode perder: é uma oliveira, continuidade. Desde o tempo de Abraão, quando Deus plantou a raiz e nasceu o tronco e foram formando os galhos, Deus nunca tirou a oliveira. Então nós temos aqui a teologia da substituição. O que nós fizemos com a oliveira? Nós cortamos a oliveira e plantamos outra, só isso. Vocês estão entendendo? Se nós tiramos Israel e Deus não tem mais plano para Israel, agora começou com a nova aliança. Tem muita gente, eu não sou contra um novo convertido começar a ler a Bíblia em Mateus ou em João, é ótimo. Mas o plano de Deus não começou em Mateus. O plano de Deus não começou no Evangelho de João, sim, né? Porque João vai lá para antes do livro de Gênesis. Mas a história de Jesus é uma continuidade. Então, teologia da substituição é cortar a oliveira e plantar outra. O que acontece no dispensacionalismo? Eles não cortaram a oliveira. O que eles fizeram? Vamos manter as duas. Então nós temos a oliveira de Israel natural, mas tem a oliveira que é a igreja. É lógico que eu estou simplificando isso aqui para a gente entender, porque poderia ter, eu acho que muitos irmãos que estão estudando a palavra teriam assim, não, mas depois do milênio vai juntar tudo de novo. Mas em linhas gerais, para você entender, a ideia é: Israel natural é mantido, está passando por um tempo, a árvore está meio seca, não está florescendo agora, mas depois ela vai voltar a florescer, mas separadamente, paralelamente. Então, no dispensacionalismo nós temos duas oliveiras. Agora, olha só, isso aqui, no meu entendimento, é o que acontece, o que é descrito em Romanos 11. Nós temos uma oliveira só. Uma oliveira só. Tem uma flecha do lado esquerdo que está mostrando que alguns galhos foram cortados. Então isso aconteceu na história, estava acontecendo na época de Paulo. E ele já falou assim: os galhos foram cortados porque não aceitaram Jesus. Não tem outro jeito de Israel cumprir o seu propósito eterno, a não ser através de Jesus, através de uma só oliveira. Deus não tem dois planos, Deus não tem dois povos, Ele tem um só povo.
Então, quando Jesus veio, ele realmente mudou muitas coisas, ele incluiu. O que ele fez agora? Do seu lado direito, eu não sei se pela luz, não sei se está dando para visualizar bem, mas nós temos a oliveira principal, que está ali do lado esquerdo, e do lado direito nós colocamos 3, só para entender que tem muitos gentios, tem muitas nações, tem muitas raças de gentios, e essas outras oliveiras, elas não são, de acordo com Paulo, elas não são a oliveira natural, genuína, não são da raça pura. Ele usa um termo, as versões são diferentes, alguns chamam assim de oliveira brava, oliveira silvestre, não sei se tem algum outro termo, né? Mas falado assim que os gentios, eles não são naturais. E isso fala em vários lugares na Bíblia. Efésios 2, vocês não eram da comunidade. Ele usa uma expressão que é uma expressão política, que é uma expressão do povo, da nação. Vocês não eram da nação de Israel, que tem as alianças. Vocês estavam fora, vocês estavam cortados de Deus. Essas oliveiras bravas, elas não fazem parte, estão fora do círculo de Deus. Só que em Cristo Jesus, ele pegou galhos, ele não pegou nenhuma nação, ele não pegou a Inglaterra, ele não pegou os Estados Unidos, que às vezes falam que eles são o novo Israel, né? Já falaram isso na história. Deus não pegou uma outra nação, fazer agora tem uma nação que é o meu povo na terra. Deus não fez isso. Ele pegou galhos da oliveira brava e enxertou na única oliveira. Então, aí nós temos enxerto de galhos entrando nessa oliveira única, e galhos naturais, não todos, mas muitos galhos naturais que foram cortados. Mas a igreja primitiva começou tudo com judeus, do dia de Pentecoste, os apóstolos, Paulo, todos eram judeus. E Paulo diz no final que esses galhos naturais, que grande parte foram cortados e colocados fora, vão voltar para a mesma oliveira, ok? Gente, isso é uma introdução, só para vocês terem uma ideia, porque se a gente não entendesse essas coisas, depois nós vamos durante a semana, nossa ideia é tentar explicar melhor o plano de Deus, o pensamento de Deus. Israel não é o centro do plano de Deus, Jesus é o centro do plano de Deus, amém? Jesus é o centro do plano de Deus, nele estão todas as coisas, para ele vão ser submetidas todas as coisas, tudo vai ser incluído nele, tudo vai convergir nele. Mas tem algo importante que nós precisamos entender, e a Bíblia fala que para ter a consumação final, algo precisa acontecer para Jesus poder voltar. E como nós já ouvimos essa semana, no fim de semana, nós precisamos aguardar, precisamos apressar e precisamos nos envolver. E eu estou vibrando por dentro de ver que Deus está fazendo coisas no nosso tempo. Israel, em 1948, tem coisas acontecendo que fazem parte da história e já aconteceram. Houve uma época que, para você acreditar que Deus tinha um plano para Israel, você tinha que ter muita visão, mas hoje já aconteceu, tem uma nação lá. Mas está acontecendo algo muito mais profundo do que isso. Deus está levantando o corpo dele, Deus está levantando judeus messiânicos, Deus vai juntar essas peças, o quebra-cabeça, sabe quando se só vê uns pedacinhos, não dá para ver o desenho, a figura que vai aparecer ali, mas já está dando para ver, está dando para ver a cara, está dando para ver partes do quebra-cabeça que estão formando algo que vai glorificar Jesus e vai preparar o caminho para a volta dele.
Senhor Deus, nossa oração é que o Senhor realmente abra os nossos corações, Senhor. Ó Deus, nós não estamos tentando achar fatos, não estamos tentando achar acontecimentos, não estamos querendo só saber o que vai acontecer e sair daqui achando que entendemos escatologia ou o teu pensamento. Nós queremos realmente conhecer a Ti, queremos conhecer o Teu coração, queremos entender o que o Senhor quis fazer quando o Senhor fez promessas para Abraão, para Davi. Nós queremos entender o Teu propósito, queremos fazer parte dele, Senhor. Queremos fazer parte dessa história, queremos fazer parte do Teu plano. Ó Deus, pedimos que o Senhor revele para nós, em nome de Jesus.